Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que você possa ter uma boa semana, buscando a presença do Senhor. Essa semana, nosso Meditando na Palavra tem como tema somente a Palavra de Deus. Somente a Palavra de Deus. Acompanhe comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, uma primeira direção da palavra do Senhor para nós, nesse momento, meu amado, é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nesse mês de outubro, comemoramos mais um ano da Reforma Protestante. E estamos lembrando dos 5 alicerces principais que foram levantados pelos reformadores. Na semana anterior, vimos um pouquinho sobre a graça, sobre a salvação pela graça, essa graça que é imerecida, preciosa, misericordiosa do Senhor e que sem ela nós continuaremos decaídos e perdidos. Mas um segundo ponto importante que foi levantado, que é conhecido como as 5 solas, né? E uma dessas solas quer dizer também somente a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi nos dada pelo próprio Deus, que inspirou homens, mulheres, pessoas, para nos deixar aqui a sua direção. E como diz aqui o próprio texto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A caminhada cristã ela só consegue ter sentido, nós só conseguimos ter direção quando nós nos debruçamos, quando nós nos aproximamos e nos aprofundamos da palavra de Deus. Muitas igrejas têm perdido a sua saúde, cristãos, diversas denominações têm enfraquecido porque têm esquecido dessa principal base, desse principal alicerce. Claro que uma das frases que nós sempre lembramos, né? Igreja reformada sempre se reformando, mas alguns pontos, meus queridos irmãos, são alicerces da igreja. E um desses alicerces é entender que a Bíblia é a palavra de Deus, não é palavra de homem, não é palavra de pastores, de instituições. Os liberais e alguns movimentos querem tirar a autoridade da palavra de Deus, querem colocar erros, e isso é um caminho de perdição, é um caminho que com certeza lá na frente igrejas se enfraquecerão, cristãos se enfraquecerão, se esquecerem dessa importante base que foi para aqueles reformadores e que continua sendo para nós hoje, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nunca duvide disso. Deus ele fala conosco por meio da sua palavra. Busque todos os dias meditar em alguma porção da palavra de Deus, ore, busque a presença de Deus, porque esse aqui é um meio de graça, é um meio que Deus ele fala com o seu povo. Então nunca duvide que que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, é a boca de Deus acima, como dizia João Calvino. Mas uma segunda direção do Senhor para nós, versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, em segundo lugar, uma segunda verdade é que sem a palavra perdemos a direção para a caminhada. Muitos têm se perdido, muitas igrejas têm se perdido, têm buscado outras coisas, achado que determinadas coisas que você coloca dentro da igreja que vai fazer a igreja crescer, a igreja se fortalecer. Igreja nenhuma, cristão nenhum se fortalece ou tem direção quando ele deixa de lado a palavra de Deus. Precisamos buscar a presença do Senhor, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Às vezes ficamos buscando profecias, palavras de homens, mas o próprio Deus deixou a sua palavra, que nos foi revelada, e está aqui à nossa disposição para que nós busquemos a sua presença. E Ele fala quando nós procuramos ouvir a sua doce voz por meio das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Deus ele fala conosco quando nós buscamos sim a sua presença e abrir o nosso coração, o nosso entendimento pela inspiração do Espírito Santo. E sem a palavra de Deus, meu querido,
você vai continuar perdido. Eu vou continuar perdido se nós não buscarmos a direção de Deus. Igrejas ao qual nós frequentamos vão se perder na caminhada. Então, sem a palavra, perdemos a direção para a caminhada. Que esse, meu amado irmão, seja um ponto não só do passado, não seja só um alicerce daqueles reformadores, mas para nós também. Que somente a palavra de Deus, que possamos entender a importância da palavra de Deus para a nossa caminhada. Que Deus ele te abençoe e que ele te guarde.